No vídeo de hoje eu quero falar sobre este gráfico aqui que eu vi no X.com, o famoso Twitter, o ex-Twitter, então um post do Felipe De Martini que fala o seguinte: Bitcoin fechou a semana acima das médias de 50 semanas e 365 dias. Todas as vezes que isso ocorreu neste bull market, marcou o fundo. E ele fala isso referente à última queda que aconteceu no preço do Bitcoin, então que a gente teve preço do Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares. Mais especificamente em 99 mil dólares, certo? Há poucos dias atrás, vamos colocar 5 dias, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, no dia 7 de novembro, 99.573 dólares. E aparentemente, de acordo com aquele gráfico que eu mostrei para vocês aqui, que eu joguei no ChatGPT, isso pode demonstrar então o fundo de uma tendência, onde o preço do Bitcoin cai e depois volta a subir. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e fazer parte da área de membros, porque a gente depende da ajuda de vocês aí, somos um canal independente, então considere colaborar financeiramente com o canal, fazer aquele famoso elogio sincero, fazendo parte da área de membros aí no canal. Bom, então dito isso, observem essa tendência aqui de alta no preço do Bitcoin, que a gente já vem mencionando há algum tempo. É uma alta mais lenta e gradual, muito provavelmente em função, inclusive, da adoção institucional e do fato de que o Bitcoin agora é um ativo de mais de 2 trilhões de dólares de market cap, de valor de mercado. Então, o padrão Bitcoin agora de preço, padrão do preço do Bitcoin, agora é um pouco diferente do padrão de ciclos passados, talvez. E agora a gente pode ter encostado aí nessa linha de tendência de 50 semanas e de 365 dias, marcando um potencial fundo do Bitcoin. Quero saber se você comprou Bitcoin a 99 mil dólares também, porque o Bitcoin ele já subiu e agora está em 103 mil dólares. No momento em que eu estou gravando esse vídeo e também em reais aqui, o gráfico não carregou, mas vamos tentar carregar de novo aqui, 543 mil reais. Então eu quero saber se você conseguiu comprar aí a 99 mil dólares. Lembrando que o preço do Bitcoin está abaixo dos 600 mil dólares e o dólar não está muito alto nos últimos tempos, se a gente comparar com o passado aqui. Cadê o gráfico do dólar aqui? Então 5,27 é um patamar bastante interessante aí para o preço do dólar, ainda mais se a gente considerar que em janeiro de 2025 e dezembro de 2024 o preço do dólar estava acima dos 6. Então é um momento interessante aí, principalmente se você for comprar com reais aí o preço do Bitcoin. Bom, é claro que nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Aqui a gente só traz alguns dados e algumas informações para que você consiga entender melhor o que está acontecendo no mercado. Então eu joguei esse gráfico aqui que fala sobre um potencial fundo para o Bitcoin, eu joguei no ChatGPT e vamos analisar aqui, então, algumas questões. Bom, então, basicamente, uma das sinalizações técnicas mais fortes aí da continuação do bull market que existe para o Bitcoin pode ter sido demonstrada. O fechamento semanal acima das médias móveis de 50 semanas e 365 dias, historicamente, marca o fim das correções intermediárias dentro de grandes tendências de alta. Então, vamos analisar aqui em alguns pontos. O ponto número 1, ele menciona aqui o que o gráfico mostra, então um resumo aqui: o Bitcoin voltou a fechar acima das médias de 50 semanas, curto e médio prazo, e também de 365 dias, que seria aí uma tendência de mais médio e longo prazo. Essas médias atuam como filtros de tendência. Quando o preço as reconquista após uma queda, isso indica a renovação de força compradora institucional. A gente teve isso em ciclos anteriores, então 2016 o mesmo padrão marcou fundo antes da aceleração pós-halving. Em 2020 o fechamento acima das médias aí sinalizou o início do rally que levou a 69 mil dólares, e em 2024, 2025 o padrão está se repetindo, com suporte agora na faixa dos 100 mil dólares. Falando agora sobre uma interpretação técnica, as médias aí de 50 semanas, ou 50, né, aqui W de Wicks, e 365 dias, representam um comportamento de players de longo prazo. Então, mineradores, ETFs, fundos e baleias. Quando o preço quebra abaixo delas, ocorre distribuição e realização de lucros, e quando fecha acima novamente, ocorre acumulação e retomada da tendência principal. E observem como o ciclo atual ele é muito mais caracterizado por grandes players, ETFs, fundos e baleias. A gente já falou no vídeo passado sobre a forte movimentação das baleias aí neste último ciclo, que pode ser aí uma resultante de vários fatores, certo?
pessoas e investidores de longo prazo, grandes investidores consolidando posições. Pode ser que alguns investidores resolveram terceirizar parte da custódia em função de todos os instrumentos financeiros que a gente tem hoje no mercado que envolve o Bitcoin. Então, vários fatores aí podem ter levado para isso. Cada círculo vermelho, então, no gráfico marca esse ponto de inflexão. E em todos os casos do ciclo atual, ele antecedeu fortes movimentos de alta de 40% a 120% nas semanas seguintes. Então, aqui, os pontos vermelhos que ele menciona são esses aqui, certo? Sempre que esses pontos vermelhos aconteceram, então tocaram essa média aí de 50 semanas e 365 dias, a gente teve uma alta bastante significativa. Isso aconteceu no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 vezes aí ao longo deste ciclo de alta que estamos vivendo. Bom, então, qual que é o cenário, qual que é o contexto no ciclo atual? O cenário técnico está perfeitamente alinhado com a fase de manipulação e expansão dos ciclos aí que vimos anteriormente. Então, no vídeo passado eu falei sobre a possibilidade de manipulação para posteriormente chegarmos em uma expansão. Mas independentemente de haver manipulação ou não, a questão é que a gente pode estar chegando próximo aí de um período de capitulação ali de preço no Bitcoin, posteriormente uma valorização do preço do Bitcoin. Então aqui alguns indicadores, as médias aí de 50 semanas e de 365 dias. Então a situação atual é retomadas simultaneamente com fundo intermediário confirmado, né? MVRV em 1.96, ou seja, neutro com espaço para valorização. O fluxo institucional desacelerou, pode ser então uma fase de respiro antes da euforia, e a liquidez global tem uma tendência ascendente de expansão monetária sustentando ativos reais. Inclusive é interessante, né, porque eu já mostrei isso aqui em um vídeo, se não me engano, no vídeo passado aqui no canal, a questão não só das baleias, mas também a questão da discrepância entre o preço do ouro e do Bitcoin. Essa boca abriu aqui, geralmente quando a gente tem expansão da base monetária, aumento de M2, a gente vê Bitcoin, ouro e ações valorizando. Então a gente viu isso durante a maior parte do período, só que o Bitcoin corrigiu e isso pode indicar então uma correção momentânea no Bitcoin, o que pode gerar uma outra alta. No dia de hoje, então, uma queda no preço do Bitcoin de 2,60% aí em dólar, mas se a gente observar nos últimos 5 dias, estamos aí nessa tendência de Bitcoin se valorizando e corrigiu aí desde que chegou nos 106 mil dólares, né? Então agora corrigiu para os 103 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, seguindo aqui, liquidez global, né? Tendência ascendente, conforme já falamos. Então, em resumo, o mercado está saindo da consolidação de 100 mil dólares e retomando aí a perna final de alta, aparentemente, né? Não temos como prever o futuro, é o que a gente sempre fala aqui no canal, mas ao que tudo indica, parece que existe uma certa possibilidade disso acontecer. Como sempre, vamos dar uma olhada aqui em alguns cenários projetados. O cenário base aqui, que seria uma continuação do bull market, com probabilidade, segundo o ChatGPT, de 60% e uma projeção de preço entre 180 a 220 mil dólares até 2026. Então, um movimento parabólico sustentado por liquidez e retomada institucional pode voltar a acontecer 60% aí para esse cenário, segundo o ChatGPT. Cenário otimista aí de expansão monetária forte, então 30% de probabilidade e projeção de preço entre 250 e 300 mil dólares. E aqui nesse cenário o Fed iria voltar, o Fed é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, iria voltar a imprimir dinheiro para rolar dívida e o efeito direto sobre ativos escassos iria acontecer subindo o preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin, que é um dos maiores aí, ativos que absorve liquidez nos últimos tempos. E aqui um cenário conservador, uma liquidez travada aqui, então, considerando uma probabilidade de apenas 10%, segundo o ChatGPT, com uma projeção de preço entre 120 e 150 mil dólares, com uma consolidação prolongada até 2027. A conclusão aqui, segundo o ChatGPT, é que historicamente cada fechamento semanal acima das semanas, aí, das médias de 50 semanas e 365 dias, marcou o fundo local antes da aceleração final do bull market, certo? Então, neste ciclo, pelo menos, sempre que isso aconteceu, uma alta
posterior também aconteceu. O padrão técnico, somado ao contexto macro de expansão da liquidez e início de uma fase de euforia inteligente, sugere que os próximos 6 a 12 meses devem levar o Bitcoin a novas máximas históricas. Então, bem interessante aqui este gráfico projetando, talvez, uma possibilidade aí de valorização do Bitcoin nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu achei interessante porque, de fato, todas as vezes em que isso aconteceu neste bull market, isso marcou o fundo com posterior valorização. Quero saber a opinião de vocês nos comentários e já deixem um like aí se vocês gostaram do vídeo e inscrevam-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem no Bitcoin, na economia e investimentos aqui no Brasil e no mundo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, obrigado para todo mundo que assistiu e até mais.